E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. Doutor Estranho foi confirmado em Homem-Aranha 3 e todo mundo já tá falando de multiverso e parece ser uma coisa tão simples, mas não é não. Mas relaxa, porque a gente vai começar pelas HQs naquele estilo bem raiz que você já conhece. Mas tenha uma coisa em mente, o grande lance aqui tem nome: contratos e dinheiro, muito dinheiro. Calma que você vai entender. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative as notificações e receba um conteúdo bem acima da média do que rola por aí. Você não vai se arrepender. Então, bora! A primeira coisa para você entender é o seguinte: multiverso não é dimensão e dimensão não é multiverso. Na literatura dos quadrinhos da Marvel, uma dimensão é uma porção da realidade de um universo que contém espaço, tempo, matéria e energia, e ela é separada de outras dimensões por diferenças físicas desses elementos. Neste caso, o termo reino é frequentemente usado para se referir a essas dimensões. Exemplo para você entender: Asgard é uma dimensão de bolso, bem pequena, mas que possui composição e leis da física semelhantes às nossas. Depois vem as dimensões extraterrestres, com propriedades físicas e leis diferentes das nossas, e pra gente finalizar temos as dimensões mágicas, que também têm propriedades diferentes e são constituídas principalmente por magia. Já o multiverso é uma coleção de universos alternativos criados a partir do primeiro universo Marvel, a Terra 616, onde toda a história da Marvel começou nas HQs e onde os eventos são cronológicos. O multiverso é protegido pelo Tribunal Vivo e surgiu após a Guerra Celestial com a fragmentação do primeiro firmamento. O Tecnorama já explicou isso no vídeo sobre os Celestiais, então é só dar uma olhada no card que está aqui em cima. Mas qual é o tamanho do multiverso da Marvel? Você já parou para pensar? A gente ficou por dentro disso em Doutor Estranho, o Mago Supremo, volume 1, número 21, de 1980, onde ele explica pra gente através do livro de Vishanti. Você tem um número na cabeça? Então, você errou, porque o multiverso é transfinito, um número maior que o infinito. Deu pra entender? Deu, né? Então bora começar a entender o multiverso no cinema e as dimensões. No centro de tudo isso, vamos deixar a Marvel Studios, que até agora tem um trabalho impecável em 12 anos de MCU, que se iniciou em 2008 com o Incrível Hulk e Homem de Ferro. Depois, temos a Fox, que tinha direitos como da franquia X-Men e também de Galactus, Surfista Prateado, Quarteto Fantástico, Kang e Deadpool. Depois a gente tem a problemática Sony, detentora do Homem-Aranha, Venom, Mistério e todos os personagens ligados diretamente ao Aranha. E também temos a Universal, que ninguém se lembra, mas é detentora de Hulk, Mulher Hulk e Namor. Como o lance da Universal é bem mais de boa em termos de contrato com a Marvel Studios e a Disney, a gente pega ela aqui e agrega ao MCU sem a gente ter que fazer conexão. Porque aqui a gente está falando de um único universo. Hulk super presente no MCU, Mulher Hulk já tá com a sua série em pré-produção, com estreia na Disney Plus e Namor aparecendo em breve, talvez em Pantera 2, então eu acho que a gente não tem surpresa por aqui. Universal é do MCU. E aí temos a Fox, onde todos já podem ser usados, mas o link ainda tá meio longe de acontecer. Vamos agregar os personagens levando em consideração uma coisa por aqui: somente Deadpool será salvo, e lá na frente eu explico o porquê. Então ficamos com dois universos, o MCU e o famigerado Sonyverso. E eu falo famigerado porque assim, apesar da gente saber que Kevin Feige deu e ainda dá alguns pitacos aqui e ali como um consultor, ele tá longe de ser o diretor criativo. Então falar de Sonyverso se colidindo com o MCU é falar de problema sim. Mas pra gente chegar até esse problema, a gente tem que focar primeiro no universo do MCU.
Thor foi o primeiro a nos mostrar a dimensão de bolso de Asgard. Homem-Formiga depois nos mostrou a dimensão do reino quântico, mas foi através do filme do Doutor Estranho que entramos para valer no conceito do multiverso. Vimos muitos universos diferentes, mas o filme focou principalmente na dimensão negra de Dormammu. Depois veio Guardiões Volume 2, e aí tivemos um relance bem rápido da dimensão extraterrestre através dela, a Eternidade, que só Peter Quill foi capaz de vê-la por completo. Uma pena, né? Porque ver toda a glória da eternidade seria demais. Isso pode mudar completamente em Eternos se a história da criação for contada no início do filme. Eu espero que a Marvel não perca essa chance. Mas enfim, depois a gente chegou em Pantera Negra e conhecemos o Plano Ancestral, que também é uma dimensão do nosso universo. Mas aí chegamos em Vingadores Guerra Infinita e em Ultimato. E é a partir desses dois filmes que a gente vai complicar as coisas. E Thanos foi a chave para isso tudo. Thanos foi o responsável pelo estalar de dedos que mudou tudo na Marvel. E esta também é a grande sacada, porque a partir deste estalo, um mundo novo se abriu. O primeiro aviso de perigo após o Snap veio do fundo dos oceanos, e aqui provavelmente estamos falando dos deviantes na cidade de Lemúria, que pode ser adaptado no filme como uma Pocket Dimension também. Depois tivemos a ira de Feiticeira Escarlate contra Thanos em Ultimato, que atormentada e desesperada se resultou em WandaVision. Mas na série o lance será bem mais embaixo, provavelmente abrindo portais para outras dimensões, e eu acredito que o cara que está por trás disso tudo seja Mephisto. Acesse o card aqui em cima que você vai entender. Dimensões não são universos, mas estamos falando de portais para outras realidades gerados por uma heroína tão poderosa que pode desestabilizar tudo. E é por isso que a série dela culmina em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é o grande evento da Marvel para lidar com dimensões novas e conectar outros universos. E é agora que a gente lembra do personagem que a gente deixou lá atrás, chamado Deadpool. É a oportunidade da Marvel para conectar ele ao MCU, porque Estranho em seu filme pode passar por vários universos até chegar nos personagens da Fox, puxando justamente ele. Tem teoria de como isso pode acontecer, mas não vai rolar nesse vídeo. A gente sabe que Quarteto será rebutado, Galactus e Surfista também, e Kang já está em Homem-Formiga 3, então assim... X-Men a gente sabe que é super complicado. Pegar todos os filmes da Fox desde o primeiro de Bryan Singer, puxando todo mundo para o MCU, na boa, eu acho que não vai rolar. O MCU ganharia demais com o reboot de X-Men depois do filme dos Eternos, que pode explicar a criação do Gen X. E assim, querendo ou não, já puxando Deadpool, é dizer pra gente o seguinte: então, numa outra terra os X-Men já existiam e por aí vai. Principalmente porque Ryan Reynolds pode fechar com a Marvel Studios o maior acordo da história da franquia. E as negociações estão avançando para isso. Então, pelo tamanho disso tudo, vai por mim. Só ele vai ser salvo. Então, ok, temos o MCU conectados à Universal e à Fox, mas está faltando alguém aí no meio. E sim, é ela, a Sony. Então, o que a gente esqueceu? A gente esqueceu de um filme chamado Homem-Aranha Longe de Casa. E a gente esqueceu dele, John Jonah Jameson. Porque a primeira coisa que você pensou quando viu ele foi no Aranhaverso, mas você está enganado. Ele não pode ser do universo do primeiro Homem-Aranha de 2002, porque é totalmente contra a criação de Peter Parker no MCU, e também já teríamos destino traçados de Duende Verde, Dr. Octopus, Mary Jane e o próprio Peter Parker. Então este Jameson é um novo personagem, mas com o mesmo ator. Apenas isso. Mas e a Sony? Problemática do jeito que é. O que ela faz? Ela deixa vazar que Electro já foi contratado para o terceiro filme do Aranha. E aí, Jamie Foxx em seguida posta no Insta todo contente que o lance é real. E agora você tá aí achando que ele é o mesmo personagem de O Espetacular Homem-Aranha 2. Porque pra você isso faz sentido. E rumores apontam que a atriz Kirsten Dunst, a Mary Jane da trilogia do Sam Raimi, também poderia estar voltando em Homem-Aranha 3. Então é o Aranhaverso, mas será que é mesmo?
Lembra do que eu falei ali atrás? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o grande evento da Marvel para lidar com dimensões novas e conectar outros universos. Só me diz onde está o grande evento da Sony para trazer para Homem-Aranha 3 o Aranhaverso. Tem alguma ligação? Analisa comigo. Será que a Marvel daria essa canja para a Sony? Ela iria deixar a Sony criar o Aranhaverso nos moldes das HQs ou de repente da fantástica animação que fez tanto sucesso? Nada contra, a questão nem é essa. Mas a gente está falando de contrato por aqui. Contrato este que foi rompido pela Sony em 20 de agosto do ano passado. Gerou a maior comoção dos últimos tempos em relação aos filmes e todo o perrengue durou até 27 de setembro de 2019, quando a Aranha voltou ao MCU para o seu terceiro filme. E este era o roteiro pronto do Tecnorama até quarta passada. Eu iria gravar a locução na quinta e aí... bomba! Doutor Estranho entrou no balaio de gato e estará em Aranha 3 com um papel super importante. Segundo o Hollywood Reporter, ele será o novo mentor do Aranha com a perda de Tony Stark. Aranha 3 começa a ser gravado no final do mês em Atlanta, assim como o Multiverso da Loucura também começará a ser rodado em Londres. Então depois dessa, fica claro uma coisa pra gente. Um acordo foi feito entre Sony e Marvel Studios, mas a gente ainda não sabe como vai ser o final disso. A Marvel pode ter feito o seguinte: Sony pode fazer o seu Aranhaverso, pode puxar o Electro, Mary Jane, Harry Osborn, qualquer um, mas a gente quer o Peter de Tom Holland nos grandes arcos do MCU durante um bom tempo. A Sony, claro, pode aceitar isso numa boa, mas será que foi este o acordo mesmo? Será que é pra gente ficar feliz? O fator principal para ambos estúdios é um só: dinheiro. E a Sony quis romper no ano passado justamente porque a Marvel e a Disney queriam uma participação maior nas vendas do Aranha. Então o lance aqui pode ser bem diferente do que a gente imagina. Pensa, o primeiro Doutor Estranho nos apresentou muito bem o multiverso, e os eventos de WandaVision se tratam de novas realidades e dimensões que levam ao segundo filme dele. Estamos falando de um ápice da história dos personagens que para mim é digno de comparação com Guerra Civil, onde a ligação entre Tony e Steve culminou naquele final grandioso. Então a gente está falando de uma série que tem no mínimo, sei lá, uns 45 minutos, vezes 6 capítulos, que daria 4 horas e meia de história de WandaVision, e depois mais um filme do Estranho, que teria no mínimo umas 2 horas e 15 por aí. Percebe o tamanho do arco para chegar ao final e temos o multiverso construído, algo realmente arquitetado? Essa é a diferença da Marvel Studios para Sony. É isso que eu elogio no MCU, as ligações, os detalhes, os pequenos easter eggs, a construção dos personagens, enfim, você sabe, é tudo muito bem construído. Mas e a Sony do outro lado? O que ela queria no Homem-Aranha 3? Inspirado no sucesso da animação Aranhaverso, é claro que ela queria a versão live action, você tem alguma dúvida? Só que você conhece a Sony que nem eu. Ela iria fazer isso do nada. Dá pra fazer? Claro que dá. Daria pra confiar? Até que ponto Kevin Feige daria as cartas? Porque não tenha dúvida, o MCU só é o que é hoje por causa desse cara. E a Sony, a gente sabe que já deu alguns furos ao vivo com o próprio Kevin Feige, que teve que desmentir tudo que a Amy Pascal disse quando ela falou que o Venom e a Gata Negra fariam parte do mesmo universo do MCU. Complicado? Sim. Eu boto fé na Sony? Não. Então agora até parece uma solução simples. Doutor Estranho se torna a chave para conectar a Sony ao MCU de vez, dando gancho para todos os personagens da Marvel na Sony e vice-versa, todos os filmes antigos, os novos do Venom, Carnificina, Morbius, todos. Isso também não significa que o orçamento bateria no teto do filme, porque com um bom roteiro você amarra essa possibilidade com poucos segundos de tela. Mas será que é isso que vai rolar? Eu acho que não. Tudo tem um preço. Lembre-se, falar de MCU e Kevin Feige é falar de continuidade, mas essa continuidade pode custar caro para Marvel. E o preço a se pagar
é o MCU perder o Homem-Aranha no futuro dos seus filmes. A Sony pode ter batido o pé e dito o seguinte: não, esquece. Queremos o Aranha no nosso universo e este é o último filme dele no MCU. E a Marvel, do outro lado, depois de ter pensado bastante nisso, responde para ela: tudo bem, mas tem uma coisa por aqui. O terceiro filme será deste jeito aqui. Doutor Estranho entra em Aranha 3, amarrando eventos desde o snap de Thanos até as distorções de realidades de WandaVision, e depois no filme do Teioso a gente cria o Aranhaverso, deixando em outro universo fora do MCU. E a Sony, gostando dessa opção, diz: feito. Isso pode rolar? Pode. Seria comovente para todos os fãs? Sim. E a Marvel com isso consegue dar continuidade ao seu projeto incrível no MCU, deixando a porta aberta para o Aranha voltar no futuro bem distante. Triste, eu sei, mas é uma solução bem plausível devido às incertezas que reinam na Sony. As cartas estão na mesa, mas quem decide é quem está lá em cima. Quem decide é quem tem os contratos e quem tem o dinheiro. Simples assim. Mas ainda há uma luz nisso tudo. Se o multiverso do Aranha no MCU acontecesse através da Sony, você e eu, na boa, lamentaríamos até o fim dos dias. Porque se não rolasse com o Doutor Estranho conectando tudo, eu com certeza iria surtar. Seria a maior bad da história do MCU. Tirar de Estranho essa possibilidade de conectar universos é o mesmo de tirar de Hank Pym o reino quântico e dar de presente para outro personagem. Você entendeu meu pensamento? Então, e também seria ir contra aquele que protege o multiverso. O Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo protege o multiverso do desequilíbrio de forças místicas. Ele age impedindo que o universo acumule mais poder do que qualquer outro ou perturbe o equilíbrio cósmico de alguma forma. E a primeira aparição dele foi numa HQ de Doutor Estranho. Então, tá tudo aqui. Não precisamos de mais nada. Ir por outro caminho e desperdiçar todo esse potencial do multiverso com o Estranho e o Tribunal Vivo é esquecer completamente das HQs. É fazer do multiverso algo super corriqueiro, coisa que na minha concepção é algo totalmente oposto. E pra mim, se não rolasse, iria ser um belo de um desperdício. Talvez poderia ser a maior falta de contexto de todo o MCU. Então, por um lado, se a gente perder o Aranha, pode comemorar. Já está confirmado. O Mago Supremo será o grande herói capaz de conectar universos através do multiverso. E isso será insanamente incrível. Mas já ter a certeza de que o Tribunal Vivo estará no multiverso da loucura, na boa, é mais incrível ainda. Então, rolou uma bad com isso tudo, eu sei. Será que o acordo foi nessa direção? A gente ainda não sabe. Eu só sei de uma coisa. Eu tenho medo da Sony total. Hashtag pronto, falei. Medo é a palavra, mas tudo bem. Vamos orar para que tudo seja razoavelmente bom. Deixa aí nos comentários a sua ideia sobre tudo isso. E não esquece do like, porque isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Compartilhe com todo mundo porque eu estou de volta. E este é o Tecnorama, a teoria dos heróis. E eu fico por aqui. Um abraço, até mais.